Olá, Gustavo. Mais uma vez, nós estamos já com bastante gente que chegou da primeira participação nossa para agora, aqui ao Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, agora 8 da manhã, mais 5 minutos pelo horário de Brasília. E daqui a pouquinho vai começar a primeira palestra deste segundo dia. E eu estou com o cara que vai falar aquilo que todo mundo quer e precisa ouvir. Estou aqui com o analista sênior do Rabobank, o Adolfo Fontes, que vai falar sobre o tema dele é mercado, né? As tendências, as oportunidades para esse ciclo pecuário 2017-2018. Adolfo, em primeiro lugar, bom dia, prazer em tê-lo aqui conosco. Eu sei que a sua palestra é uma das mais... Tudo aqui é uma cadeia tão importante, mas quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de números, né, que são as contas que vêm aqui para o bolso do cara, que a vida dele depende disso, a gente tem um interesse muito grande. Todo mundo faz aquele silêncio absoluto. E as tendências para esse próximo ciclo são melhores do que a gente tinha no ano passado, por exemplo. Eu acho que isso daí é uma manchete, apesar de todos os cuidados que têm que ser tomados. E nesse encontro é bom a gente falar para tanta gente que está tão tecnificada e esperando melhorias, né? Bom dia mais uma vez e mais uma vez prazer em tê-lo aqui. Bom dia, o prazer é tudo meu. Realmente, esse ano é um ano que já começa um pouco mais otimista em relação ao ano passado. A gente tem aí o preço de reposição bastante mais acessível para o confinador esse ano, né? O preço do milho também com uma tendência de queda. E eu acho que a grande mensagem desse início de dia é a gente falar que o confinador, né, o empresário rural hoje, trabalhando com carne bovina, precisa olhar muito a questão de margem e não somente preços, né? Quando a gente olha o preço da arroba do boi, às vezes a gente tem um cenário um pouco mais pessimista, né? Um pouco de queda, o consumo caindo, etc. Porém, a gente tem que olhar a margem. E a margem, eu acho que ela está bastante firme em relação ao que a gente tinha no ano passado, né? Justamente por conta de queda de custos. Então, tem, sem dúvida nenhuma, muitos desafios para esse ano, mas as oportunidades estão aí e quem tiver aí um olhar atento aí aos números, a gestão interna da empresa, mas também olhar um pouquinho para o mercado, vai ter um ano aí bastante interessante pela frente aí em 2017. Entenderam? É o seguinte, é mais ou menos aquilo que eu conversei ontem com o professor Gustavo, da APTA, né? O Gustavo Siqueira. Que não é o importante o quanto você ganha, o importante é quanto você deixa de gastar para que o que você ganha gere lucro. Então vamos fazer mais uma vez a comparação, se você me permite, Adolfo. Claro. Você vive em Ribeirão Preto, ganha 10 mil reais por mês. Aí você gasta 7 para viver aqui, te sobra 3. Se você sair daqui para o interior de um outro estado do Brasil, você provavelmente vai ganhar menos, 6 mil, quer dizer, 4 mil a menos. Mas você vai gastar 2, vai sobrar mais, é mais ou menos isso. Exatamente. A gente tem que olhar sempre a margem, né, a rentabilidade do negócio. E esse ano, sem dúvida nenhuma, as oportunidades estão presentes para que o ano seja um excelente ano. E quando a gente fala em Brasil, em carne bovina no Brasil, a gente tem que olhar não só o curto prazo, né, olhar 2017, mas olhar as tendências que a gente tem aí para os próximos 10 anos, 20 anos. E nesse quesito, o Brasil está posicionado de uma maneira que nenhum outro país no mundo produtor de carne bovina está. Como que ele consegue isso? O Brasil tem disponibilidade de terras, nós temos a disponibilidade de grãos, né? Claro que o ano passado foi um ano atípico, mas a gente tem um potencial de aumentar a produção de grãos para intensificar a produção pecuária de uma maneira que nenhum outro país pode fazer e com custos mais baixos. Nós temos acesso a mercados que outros países hoje não têm. Nós entramos na China, nós entramos nos Estados Unidos, nós estamos abrindo Japão, Coreia do Sul, México, Canadá aí para um próximo passo. Então o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem essa possibilidade de aumentar a produção, diminuir custos e entregar a carne para um número muito grande de países. Não só hoje, né, porque o Brasil ainda está trabalhando na abertura de alguns mercados, mas olhando para o futuro, né? E os outros competidores aí passam por dificuldades porque eles já estão num patamar de intensificação, de tecnologia já bastante avançado. O Brasil não, o Brasil tem como avançar muito. Claro que nós temos exemplos fantásticos no Brasil de pessoas que trabalham muito bem com indicadores altíssimos, mas nós temos muito que melhorar. E isso faz com que a gente tenha essa possibilidade de entregar carne para o mundo inteiro aí, carne bovina. Existe algum, Rodolfo, algum milagre que aconteceu para essa diminuição de custos? Ou tem um fator preponderante que fala assim, não, nós vamos gastar menos para fazer o quilo de carne, para entregar uma carne de qualidade, que é o que a indústria quer, porque o consumidor quer, o outro mercado quer. Qual que é o grande artífice desse milagre da diminuição de custos, que é o sonho de todo mundo? Exatamente. Olha, eu acredito que tem alguns fatores aí predominantes para o Brasil, se a gente comparar com outros países, né? Primeiro, nós temos aí um inverno que nos permite produzir grãos.
Então a gente tem condição de fazer o milho de safrinha, por exemplo. Se a gente vai para os Estados Unidos, um grande produtor de grãos também, eles não produzem durante o inverno porque lá neva e não tem condições climáticas para isso. Nós temos terras à disposição, porque nós temos aí 170 milhões de hectares de pasto, sendo que metade está degradada. Vamos falar um número aí aproximado, mas metade dessas pastagens estão subutilizadas. Nós temos condições de melhorar a utilização dessas terras e com isso você diminui a produção, você ganha produtividade com o mesmo recurso e, portanto, você está diminuindo o custo, né? Agora, se a gente compara com relação ao ano passado, aí já é uma questão mais climática, né, de curto prazo. Nós tivemos aí uma quebra de safrinha o ano passado no milho. Esse ano tudo indica que nós teremos uma boa safra de milho chegando. Nós temos mercados abertos para importação de milho, se necessário. Não acredito que seja necessário esse ano, como foi o ano passado. Mas se for necessário, a indústria de proteína animal vai ter condições de buscar esse milho em outros lugares, se for o caso. Mas não vai ser o caso. É incrível a gente falar do Brasil, mas o Brasil tem que importar milho. Igual quando tu falava outro dia, o Brasil tem que importar leite para fazer leite em pó. Tem 30 milhões de vacas produzindo mais de 100 milhões de leite por ano. Tem que importar leite. É por causa da grandeza da coisa. Isso que a gente... E aí que conta o que cada pequeno detalhe, para a gente encerrar, Adolfo, é importante nas contas e por isso a atenção da turma num encontro como esse. Cada pequeno detalhe, uma mosca que voa diferente por causa do vento que bateu ao contrário, pode fazer uma diferença porque o volume é muito grande. Aí o prejuízo pode ser muito grande se não estiver ligado, né? Exatamente. Quem está de olho lá, debruçado nos números, atento a cada detalhe, em ano bom também tem que olhar as coisas. É aí que está, né? Você tem que manter a gestão sempre profissional, olhar atentamente todos os custos possíveis na sua matriz, a sua estratégia de médio e longo prazo. Eu acho que esse é o grande diferencial do produtor, do confinador, que está tendo um ano positivo aí agora em 2017. E esse é o recado, né? Gestão, gestão, gestão. E não deixar da sopa para azar, não. O negócio é ficar de olho nos números. E nas informações. O insumo básico de tudo é a informação. O resto, muita gente já sabe o que fazer e fica só renovando. Por exemplo, num encontro como esse, o encontro confinamento, gestão técnica e econômica. E a palavra gestão é tão importante como dar bom dia para o filho e falar boa aula, neném. Obrigado, Adolfo. Ele estava antecipando a palestra dele aqui, tem 45 minutos, quase que ele falou tudo com a gente aqui. Que seja um ótimo dia. Muito obrigado, é um prazer. Fico à disposição. Legal, maravilha. Adolfo Fontes, que é o primeiro desta quinta-feira, meu caro Antônio Gustavo. E as pessoas que estão aqui fazendo essas contas todas para ver se conseguem saldar alguma coisa para se eventualmente tivermos algum deslize lá para frente, temos uma gordurinha para queimar. Então muita gente já conseguiu. Eu, por exemplo, tenho pra caramba. E hoje à noite vou depor mais um pouquinho, porque hoje tem um churrasco aqui no fim do dia que eu vou falar para você, viu? Vai ter aqui uma carnaiada toda, o pessoal vai servir carne de Angus aqui, uma demonstração do que é produzir bem, com qualidade, com volume, uma cervejinha gelada que está sendo encomendada, aliás, já está chegando aqui, está rolando em direção ao centro de eventos aqui, eu sei que é cedo ainda, mas para quem acordou cedo, vai dormir cedo, portanto tem que comer um churrasco mais cedo. No fim do dia a gente vai mostrar essa festa aqui na programação do Canal do Boi, meu caro Antônio Gustavo.